Senhoras e senhores, o mundo acaba de testemunhar um momento histórico. Nessa quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, exatamente às 13 horas e 7 minutos no horário de Brasília, a tão aguardada fumaça branca, ela subiu pelos céus da Capela Sistina. É um sinal inconfundível. Temos um novo Papa. E pela primeira vez na história da Igreja Católica, ele é norte-americano. Então, o cardeal Robert Francis Prevost, natural de Chicago, ele foi escolhido entre 133 cardeais no conclave do Vaticano. Com 69 anos de idade e um histórico de atuação marcante na América Latina, ele agora assume a Cátedra de São Pedro, com o nome de Leão XIV, um nome que não era usado desde 1878, quando o Leão XIII deixou o seu legado e faleceu em 1903. Então, o Prevost, ele foi eleito com pelo menos 89 votos, 2/3 do colégio cardinalício, como exige a tradição. Então, assim, ele se tornou o Papa número 267. Já houveram 267 papas, hein? Tem bastante. E isso é um acontecimento que resgata não apenas o simbolismo da tradição, mas ele projeta novos ares para o futuro da fé católica. Mas quem é o novo Papa? O Robert Francis Prevost, ele nasceu em 1956 em Chicago, nos Estados Unidos, um país onde o catolicismo não é a religião dominante. E talvez por isso mesmo a sua trajetória ela tenha se voltado com tanta força para a América Latina. Na América Latina, a fé católica ela pulsa nas veias dos povos. Então, o novo Papa, ele entrou para a vida religiosa aos 22 anos, ele foi ordenado padre em 1982. Eu tinha 2 anos, tá? 2 anos depois, ele embarcou numa missão para o Peru, onde ele atuou por mais de uma década. Ele viveu nas cidades de Piura e Trujillo, e ele foi testemunha direta do conturbado período político sob o governo de Alberto Fujimori. Inclusive, ele chegou a cobrar publicamente desculpas pelas injustiças cometidas pelo regime na época, tá? Fujimori não era brincadeira. Prevost, ele é descrito pelos seus colegas como alguém de voz tranquila, de postura discreta e mente profundamente teológica. Ele estudou direito canônico em Roma, na renomada Universidade de São Tomás de Aquino, e ele tem uma sólida formação na tradição eclesiástica da Igreja. Ele não é um outsider, ele é um homem da instituição. Só que o novo Papa, ele também carrega marcas polêmicas, né? Durante a sua gestão como bispo na diocese de Chiclayo, no Peru, ele enfrentou a maior crise da sua vida, né? 3 mulheres denunciaram que ele teria acobertado casos de abuso cometidos por 2 padres nos anos de 1990, quando ainda eram crianças. Segundo os relatos, o Prevost, ele foi alertado em 2020. Ele recebeu formalmente os relatos 2 anos depois e os encaminhou ao Vaticano. Um dos padres foi afastado, o outro ele já estava fora de função por motivos de saúde. E a diocese ela nega qualquer acobertamento. O Vaticano ele ainda investiga esse caso. Essa mancha ela não apagou o seu prestígio, tá? E em 2023 foi nomeado prefeito do Dicastério para os Bispos, que é o órgão que nomeia os bispos no mundo inteiro, tá? E também presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. Com isso, ele ganhou influência real nos bastidores do Vaticano em áreas de decisões vitais. Agora, em maio de 2025, depois de menos de 2 anos como cardeal,
ele se torna o Papa. E não é qualquer Papa, tá? É o mais jovem dos últimos 35 anos. Desde o João Paulo II, em 1978, ninguém assumiu o papado com menos de 70 anos. O Leão XIV ele tem 69 anos. E essa juventude, ao menos para os padrões do conclave, representa uma aposta num pontificado possivelmente mais longo e mais transformador. O nome escolhido também é um recado. Ao adotar o título de Leão XIV, o Prevost, ele se alinha a um grupo seleto de papas que carregaram esse nome. Leão XIII, né, que foi o último antecessor do nome Leão, foi um papa muito intelectual, que buscou dialogar com o mundo moderno no fim do século XIX. E o primeiro leão? Leão Magno, um gigante da história e um dos primeiros doutores da igreja. Na tradição católica, os nomes eles não são escolhidos por acaso. Ao se autodenominar Leão XIV, Prevost, ele indica continuidade com uma linhagem de papas que buscaram reformar, modernizar e dialogar. Ele se coloca como herdeiro direto de Francisco, seu antecessor argentino, que representou uma guinada de abertura, acolhimento e simplicidade. Francisco, ele estava doente, ele foi internado em várias ocasiões. Prevost, ele foi escolhido para liderar a oração pública pelo pontífice durante uma de suas internações. Era um gesto simbólico. E agora nós sabemos que também era profético. Vale destacar, o Leão XIV é o primeiro papa vindo dos Estados Unidos, uma nação que é símbolo do capitalismo, do protestantismo e das grandes tensões culturais do nosso tempo. Mas ele não é um papa norte-americano no sentido simplista. Ele passou grande parte da vida na América Latina. Ele absorveu a cultura da periferia do mundo e ele conhece as dores e esperanças da igreja pobre para os pobres, como desejava o Francisco. Antes de ingressar na vida religiosa, Prevost ele se formou em matemática. Então, a racionalidade, portanto, caminha ao lado da fé do seu pensamento. Algo cada vez mais necessário num mundo onde a razão e a espiritualidade se chocam em tantos campos. A eleição ela foi rápida, ela durou apenas 2 dias. A primeira votação ela foi na tarde da quarta-feira, dia 7. Fumaça preta. A segunda e terceira rodadas, já na quinta de manhã, também resultaram em impasse. Mas na quarta rodada, a fumaça branca, ela subiu. E com ela, o nome de Leão XIV. No pátio lotado da Praça de São Pedro, fiéis do mundo todo se emocionaram. Um novo ciclo se inicia. E o que esperar do Leão XIV? As especulações, elas são muitas, mas existem pistas claras. Ele é reformista, assim como o Francisco. Ele é reservado, porém firme. Ele conhece a dor das vítimas, ele conhece os bastidores da igreja e o funcionamento das estruturas centrais do Vaticano. Então, ele é um nome de muito equilíbrio, né? De continuidade com o que já vinha sendo feito, mas com a possibilidade de avançar ainda mais. O Leão XIV, ele herda uma igreja pressionada por escândalos, mas também em transformação, com fiéis buscando respostas num mundo caótico. Ele terá a missão de guiar mais de 1 bilhão de católicos pelo século XXI, enfrentando crises internas, desafios políticos e uma sociedade cada vez mais secularizada. O tempo dirá se ele será um leão manso ou um leão reformador. Mas por hora, a fumaça branca falou. O mundo ouviu. E a Igreja Católica, mais uma vez, ela renasce sob a nova liderança. Que venha Leão XIV.